Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Ficou em Mim. Hoje é um momento muito especial, porque você está assistindo um conteúdo ele representa a estreia de uma nova série de vídeos que se inicia na data de hoje. A partir desse vídeo, nós teremos uma série com esse nome chamado Ficou em Mim. Então, fica até o final, porque tem grandes chances de você se apaixonar e querer acompanhar as próximas etapas, os próximos episódios dessa série. Nesse momento, você vai ser convidado a mergulhar comigo em uma reflexão interna. Tá preparado para isso? Pensa se você está preparado, é profundo. O que a gente vai conversar aqui hoje nasceu da live que aconteceu ontem lá no meu Instagram. E o título dessa live foi Entre o Altruísmo e o Egoísmo Social. Incrível, né? Mas o bonito, gente, é que quando um conteúdo toca a gente de verdade, ele não termina no mesmo lugar onde ele começou. Ele continua trabalhando, ele continua dentro da gente, ele continua se deslocando, se desenvolvendo, ele se transforma, ele ganha novas camadas e até sai de uma rede social para outra, que foi o que aconteceu com esse. E é isso que eu estou trazendo para cá hoje. Não é uma repetição, não é uma continuação, é algo que ficou ecoando dentro de mim, viajou do Instagram para o YouTube, como eu já falei, e ganhou um novo formato. Gente, eu me permiti revisitar cada trecho de uma conversa que eu tive com umas 3 pessoas, mergulhar nas palavras das minhas convidadas que fizeram parte dessa live ontem. E depois que eu fiz esse mergulho, eu fui lá e, como se eu tivesse com uma lanterna na mão, eu iluminei cada uma das entrelinhas para que a gente garantisse que não deixou passar nada despercebido. E de verdade, quem mais vai ganhar com tudo isso, com esse conteúdo aqui, é você que está aqui agora assistindo. Sabe por quê? Porque o conteúdo chegou até mim e agora ele vai chegar até você de um jeito ainda mais claro, mais profundo, mais intenso e mais inteiro. Então vamos lá, gente. Respira junto e vem. Pega na minha mão agora, tá? O que ficou em mim? Vamos dar início a essa reflexão. Ontem, enquanto eu ouvia 3 mulheres absolutamente extraordinárias falarem, algumas coisas me atravessaram de uma maneira muito intensa. Em que momento da vida a gente desperta de verdade para enxergar a dor do outro? Será que todos nós temos esse despertar? Será? Porque tem gente que passa a vida toda olhando só para si mesmo e tem outras pessoas que com tão pouco conseguem, de certa maneira, transformar muitos mundos, não só o seu próprio. Já pararam para pensar nisso? E é ali tão claramente que eu percebi uma coisa. Fazendo essa reflexão, eu tive algumas percepções. Entre o altruísmo e o egoísmo social, existe uma linha muito fina, uma linha que separa quem escolhe viver de quem escolhe simplesmente virar o rosto. Talvez fingir que não viu. E foi exatamente nessa linha que nasceu esse programa de hoje. O que ficou em mim? Então eu vou dividir esse papo em alguns blocos, só para que a gente possa organizar melhor os nossos pensamentos. Vamos combinar isso? Então presta atenção. O primeiro deles é o bloco da experiência. Vamos falar sobre experiência. Ficou em mim um turbilhão de reflexões, pessoal. Depois de ouvir 3 grandes humanas com quem eu tive contato ontem, que eu já admirava e passei a admirar ainda mais. Então, o que eu posso já adiantar para vocês? 3 nomes: Estela, Cibele e Patrícia. Esses foram os nomes que deram voz ao que ficou em mim, nesse primeiro episódio. 2 delas, a Patrícia e a Cibele, do Você Merece Viver, elas fazem parte de um movimento que cuida de famílias que atravessam jornadas oncológicas. Isso mesmo que você ouviu. E a Estela, da nossa Casa do Caminho, dedica o seu tempo intensamente, o seu amor para desenvolver, para devolver também a dignidade que muitas pessoas acabaram perdendo em algum momento no meio dessa estrada, das estradas da vida. Mulheres que por algum clique a vida acabou conseguindo trazer de volta, decidiram em algum momento mudar a própria trajetória e preencher o tempo com uma entrega mais que absoluta, incondicional e profundamente humanizada, abarrotada de amor. O mesmo amor que falta em muitos lares e que falta também em muitas pessoas. Essas pessoas, elas não tocam só corações, elas tocam muito além.
E o que vai além de corações? Almas, talvez. Então vamos começar falando da Estela. A Estela toca a alma com gestos dignos de nobreza, da mais alta nobreza, que não se aprende nos livros. A gente não está falando desse tipo de nobreza, a gente está falando da nobreza que nasce da alma, do espírito. E para quem olha a Estela trabalhando no seu dia a dia, para quem vê com os olhos físicos, vai enxergar uma mulher sorrindo. Sim, uma mulher que irradia luz para outras pessoas que já perderam seu brilho, pessoas que tiveram, na verdade, o brilho roubado. Não necessariamente perderam. Às vezes roubado pela violência, às vezes pelos vícios, às vezes pelas dores, por tudo aquilo que enrijece, que endurece o nosso mundo. E mesmo numa cidade fria, gelada, onde neva, onde muitos nem entendem tão bem o que ela fala, já que a Estela é brasileira, rodeada por americanos, moradores de rua, e pessoas também de outras origens que falam outros idiomas, a Estela não se intimidou. Ela simplesmente vai e ela simplesmente faz. Ela mobiliza, ela acolhe, ela serve e faz isso com uma naturalidade tão grandiosa que parece que o tal do altruísmo mora dentro dela. Talvez seja isso. Eu acho que a Estela é a verdadeira casa do altruísmo. Vamos falar da Patrícia e da Cibele? Nessa mesma reflexão, elas são outro tipo de luz. Elas carregam um brilho que, sinceramente, parece ter sido importado de talvez de uma estrela? Sim, acho que é uma boa definição. De bem longe, elas importaram o brilho de uma estrela, tipo o brilho das galáxias, sabe? Eu não digo isso querendo usar aqui uma metáfora vazia, não é esse o meu objetivo. Eu digo porque elas realmente descobriram como captar, em algum lugar muito distante, esse brilho cósmico. E depositar logo em seguida esse mesmo brilho em seres humanos que estão vivendo um sofrimento intenso e profundo aqui na Terra. Um sofrimento que muita gente evita até falar, mas ele tem nome. Ele se chama câncer. Elas pegaram esse brilho, compactaram de uma maneira tão perfeita, bem pequeno, e fizeram caber dentro de um aplicativo, na verdade, melhor dizendo, dentro de um celular. Dentro de um celular, gente. Esse brilho, ele fica no bolso das pessoas. Ele fica nas mãos das pessoas. E no momento exato, quando essas pessoas mais precisam, elas podem ir lá e acessar esse brilho. Elas multiplicam luz para quem sofre, para quem pede socorro em silêncio. É isso que a Patrícia, a Cibele e a Sandra, que não foi citada aqui porque não estava na live, mas é parte integrante do Você Merece Viver. Elas não doam só presença, elas doam amor e dos bons. Agora, gente, vamos partir para o nosso próximo bloco desse episódio. A pergunta que mudou a nossa noite. Eu fiz uma pergunta para a Cibele e olha só qual foi a resposta dela. Eu perguntei por que existem pessoas com tão pouco que fazem tanto pelos outros e por que existem pessoas com tanto que passam pela vida sem perceber ninguém. Será por que isso acontece? E quando eu fiz essa pergunta, a resposta dela veio com muita clareza e me tocou profundamente. Ela disse, gente, que o egoísmo é a chaga do mundo atual, uma ferida aberta. É o egoísmo que move as guerras, é o egoísmo que destrói, inclusive as relações, destrói relações. É o egoísmo que prende o nosso olhar no nosso próprio umbigo e deixa ele prisioneiro desse ponto do nosso corpo. Ele é a origem de grande parte dos sofrimentos humanos, sim. E então ela também disse algo que ficou em mim, como uma marca. Ela disse que o que resta ao ser humano é ele agir mais com o seu altruísmo. Para combater esse egoísmo, ele precisa escolher dar esse clique. É o despertar, é o clique, é a virada. É aquele instante que você enxerga que existe vida além da sua vida própria. Não é incrível? E aí, gente, tem um bloco agora que a gente vai ingressar que eu batizei com o nome de O Chamado. Porque, na verdade, essa expressão, essa palavra, o chamado, estava presente
na boca das 3 convidadas. Todas 3 trouxeram pra gente o mesmo recado. Elas precisam de voluntários, de pessoas que decidam atravessar essa porta, de pessoas dispostas a olhar para o outro lado da vida, o lado onde a dor existe intensamente. Mas também existe uma outra coisa em abundância nesse outro lado, que é o amor. Gente, o que ficou em mim, fazendo jus ao nome desse nosso episódio, foi a permissão que elas me deram para acessar através de um olho mágico, enxergar do outro lado, para ver que tem um mundo que grita, que pede ajuda e ao mesmo tempo que transborda muito amor. Então, vamos partir para o nosso bloco final aqui desse papo. Prestem muita atenção. A reflexão. Eu me pergunto, gente, na verdade eu me perguntei, o que um aplicativo pode representar na vida de uma família que está vivendo algo tão difícil? E se no meio desse rolar para baixo, infinito, que a gente tanto pratica, fofocas, futilidades, brigas, distrações, redes sociais, se no meio de tudo isso aparecesse um espaço digital onde realmente existe oportunidade para a vida ser cuidada, para a vida ser honrada, para a vida ser acolhida. Por que não conduzir os nossos dedos, o nosso olhar, a nossa atenção para um rolar de dedos que leve a gente para um lugar onde existe cura, amor e humanidade? Ajudem a divulgar esse conteúdo para pessoas que precisam saber da existência desse aplicativo. Essa é uma das grandes conclusões desse papo nosso de hoje. E finalmente a gente chega agora no encerramento de tudo que eu tenho para dizer para vocês. Porque o que ficou em mim, gente, com muita clareza, é que existe um brilho dividido entre aqueles que escolheram servir e aqueles que ainda não tomaram essa decisão. E que esse brilho sim pode alcançar todos nós, desde que a gente permita, desde que a gente deixe. E eu quero deixar um convite para você. Essa foi a minha leitura sensível, o meu olhar sobre uma conversa que eu tive numa live. Mas eu quero saber a sua. Será que você pode clicar no link que está aqui, debaixo desse vídeo no meu canal, para você acessar diretamente a live do Instagram, assistir o papo que eu tive com a Estela, a Patrícia e a Cibele e depois voltar aqui para me contar o que você achou? Será que você pode fazer isso? O que ficou em você? E será que você gostou desse conteúdo? Será que você se conectou com esse conteúdo? Se sim, deixa o seu like aqui para mim. Manda esse vídeo para mais pessoas. Me ajuda a fazer a divulgação desse canal que foi aberto há tão pouco tempo. Se inscreve aqui no canal também, porque a gente vai ter mais coisas para conversar.